Hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais pedidos aqui no Alemanizando, que é sobre como trabalhar como freelancer ou, no meu caso, como autônoma aqui na Alemanha. E novamente a gente vai contar com a participação maravilhosa da Glória, que vocês já conhecem. Ela é brasileira, mas ela já atua há mais de 20 anos como advogada aqui na Alemanha. E ela já deu várias aulas pra gente aqui no Alemanizando sobre direito dos trabalhadores, sobre direito de pais e gestantes e direito migratório na Alemanha. E hoje ela vai contar tudo o que a gente precisa saber sobre trabalhar como autônomo aqui na Alemanha. Então aqui a gente tá de novo com a Glória maravilhosa que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre ser freelancer. Obrigada, Glória, por estar mais uma vez aqui com a gente. Vai nos dar uma aula aqui, eu tenho certeza. Como está? Tudo bem hoje? Tudo tranquilo, muito obrigada, Alice. Estou mega feliz de estar aqui novamente para a gente poder ajudar a comunidade brasileira, né, e as pessoas que têm interesse em saber sobre o direito, as regras aqui na Alemanha. Isso é mega importante. Então, essa é uma dúvida que aparece bastante aqui no canal, que é como ser freelancer. E a primeira coisa que eu acho que é importante a gente conversar é qual é a diferença entre Freiberufler e o Selbstständiger, que são duas coisas que, né, o Freiberufler é o freelancer e o Selbstständiger é o autônomo, literalmente. Mas qual é a diferença na prática? É praticamente a mesma coisa, porque ambos, o que é o Freiberufler é aquele profissional liberal, que a gente chama no Brasil, que ele exerce aquela profissão dele como profissional liberal. Quais são as profissões, né, de um profissional liberal? É aquele o médico, o advogado, o jornalista, quem trabalha na área de fisioterapia. Então tem várias áreas que tem uma formação acadêmica, que você tenha existe na Alemanha uma classificação de que são esses profissionais liberais. Então, se você encaixa nessa lista de profissional liberal, você tem uma característica aí diferente de quem é autônomo, que é o Selbstständig. Porque quem é profissional, no caso aí liberal, que tem essa profissão qualificada e está se enquadrando nessa lista, você tem que ter um certo cuidado a mais de quem é só simplesmente autônomo. Vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, é um advogado ou um médico, veio aqui para a Alemanha para trabalhar, você tem umas responsabilidades a mais do que um autônomo. Porque quem é o Freiberufler, que é o profissional liberal, tem que estar registrado, por exemplo, na sua Câmara responsável, por exemplo, dos médicos, ou a Câmara responsável, ordens dos advogados, para quem é advogado. Você tem que pagar, então, anualmente um valor para essa Câmara, né? Você é obrigado a se registrar também como autônomo. Mas aí, para quem é Selbstständig, que é autônomo também, você nem sempre vai ter essas mesmas obrigações. Por exemplo, você quer trabalhar como autônomo, fazer uma prestação de serviço, por exemplo, na área de marketing. Eu sou autônoma, né? Você é autônoma, você foi registrada em alguma área, não precisou, né? Só no Finanzamt. Você precisou se registrar, perfeito, no Finanzamt, que é a Receita Federal aqui na Alemanha. Só quem está trabalhando como autônomo, você tem muitas obrigações do que um Freiberufler. Quem está autônomo ali, você tem o seu tempo livre de trabalho, é como se fosse, por exemplo, você pode também trabalhar como autônomo e ser freelancer, né? Ou então trabalhar como autônomo registrado ali perante a Receita Federal e exercer um trabalho específico para uma determinada empresa ou para uma determinada instituição, vai depender do caso prático. Por exemplo, quem é, no caso aí, o advogado, né? Vamos dar um exemplo, o jornalista, ou aí profissional, um fisioterapeuta, que é profissional liberal, ele vai ter que estar registrado na ordem profissional dele, né? Da Câmara responsável pela profissão dele, né? Vai ter que estar registrado na Receita Federal, mas aí você pode trabalhar sozinho, apenas ali para você, né? Como autônomo, e no caso você tem que se registrar na Receita Federal. Ou você vai trabalhar como funcionário para uma empresa, por exemplo, os advogados, né? O médico trabalha ali para uma empresa ou para um hospital. Aí você vai estar já registrado ali como funcionário daquela empresa. Se você está trabalhando no seu caso, que é como autônoma, você é praticamente a sua chefe. Você tem um horário livre que você faz, os dias livres, você não tem obrigação ali, vamos dizer, de respeitar uns certos horários. O freelancer é a mesma coisa. O freelancer também é um autônomo. A diferença, no caso do profissional liberal, que o freelancer, muitas vezes, ele trabalha sozinho, né, para ele mesmo, e ele trabalha para empresas ou para instituições, para alguns lugares, mas trabalha para projetos. Então, ele não pode ali, que a gente tem que explicar isso, ter muito cuidado, que, por exemplo, você como empresa, você não pode
contratar um profissional liberal ou um autônomo para trabalhar para você como freelancer, porque o freelancer ele só pode trabalhar de forma livre, ele tem a característica ali, tem a liberdade de decidir os horários dele, né, como ele vai trabalhar, então ele trabalha ali para projetos, acabou aquele projeto, ele não está mais ligado à empresa. Então assim, quando o freelancer ele está meio que obrigando a estabelecer uma carga horária fixa, acontece muito aqui na Alemanha, cuidado, a gente recebe muito contato de pessoas que foram contratadas para trabalhar aqui na Alemanha como freelancer, brasileiros, muitos, que começam a trabalhar, por exemplo, numa empresa como freelancer, a empresa começa a cobrar, olha, eu quero que você comece a trabalhar de 8 horas da manhã até 5 da tarde, e você tem que fazer isso, e estabelece com essa pessoa, esse freelancer vai trabalhar, estabelece a forma dele de trabalho. Isso não pode, porque o freelancer, por exemplo, ele está livre para estabelecer a forma que ele vai trabalhar. Ele só recebe aquele projeto, ele tem que cumprir aquele projeto, ele tem um prazo para perfeito, um prazo para entregar aquele projeto pronto e acabou. Então pode ser que o projeto foi determinado ali no contrato de freelancer, um projeto você vai ficar aqui ligado à empresa, por exemplo, 6 meses ou 10 meses, mas ele tem que ter a liberdade para fazer o horário dele e onde que ele vai trabalhar. Ele não está ligado, preso, por exemplo, à cidade de Hamburgo, de Berlim, de Munique, ele tem a liberdade de trabalhar em casa, onde ele quiser. São essas diferenças. Mas eles se confundem, né? Você percebe que na prática são funções ali muito parecidas. Se a empresa quiser que ele comece a trabalhar com horários fixos de trabalho e quer determinar a forma dele de trabalho, você não pode contratar mais essa pessoa como freelancer. Você tem que contratar essa pessoa agora como funcionário e pagar todos os direitos sociais dessa pessoa. Então, 2 observações. Primeiro, que eu fiz a pergunta errada, então, desde o começo, né? A gente tem o freelancer, a gente tem o Selbstständiger e o Freiberufler. São 3 coisas diferentes. E aí o Selbstständiger é o autônomo, o freelancer é freelancer, a gente conhece no Brasil, né? Os freelas. E aí o Freiberufler é o profissional liberal. Vou dar um exemplo aqui meu. Eu sou advogada, né? Eu trabalho como funcionária da minha empresa, mas ao mesmo tempo eu também sou autônoma, que eu estou trabalhando, exercendo a profissão de advogada para minha empresa. Então, assim, eu como advogada, quando a gente está registrado como advogada, isso na prática pode confundir. Eu sou autônoma, né? Eu também sou Selbstständig, que se chama em alemão, e ao mesmo tempo eu sou Freiberufler, porque eu tenho a minha... eu estou exercendo minha profissão de advogado. E empresária também. Então, meio que mistura, eu sou um pouco de tudo ali. E a próxima observação que eu quero fazer, então, é que aqui na Alemanha não existe o famoso PJ que tem no Brasil, né? Uma pessoa que é freelancer não pode trabalhar para uma empresa só e fazer os horários que a empresa quer, né? Que no Brasil isso é uma coisa bem comum hoje em dia. Então aqui não tem isso, porque isso é uma pergunta que aparece bastante. Sim, tem que ter muito cuidado com isso, que como eu falei, se você está trabalhando e está percebendo que a empresa está exigindo muito de você, de horários e tudo, então solicita a empresa para trocar o contrato de trabalho para você trabalhar como funcionário da empresa. E ter todos os direitos de trabalho. Todos os direitos sociais, Sim. Né? Inclusive a gente já tem um vídeo maravilhoso que a Glória deu uma aula fantástica sobre direitos trabalhistas, vai estar aparecendo aqui para você assistir também. E aí, com isso, a gente pode ir para a próxima pergunta, eu acho, que é o seguinte: a gente pode ser freelancer, ou enfim, a gente vai mudar um pouco essa pergunta talvez, né? A gente pode trabalhar autonomamente com o visto de residência ou a cidadania europeia que não seja alemã? Mega importante essa pergunta, porque vai depender da prática como está a sua situação. Como você citou, né? Se você não tem a cidadania europeia, você não é europeu, se você veio, por exemplo, para a Alemanha para trabalhar como um funcionário para uma empresa, está com visto de trabalho e você não tem a cidadania europeia, então você não pode trabalhar ali como autônomo sem você primeiro solicitar a permissão do seu empregador. Porque se você tem um contrato de trabalho fixo com a empresa, você tem que observar o seu contrato de trabalho se a empresa permite que você faça um trabalho ali paralelo, que a gente chama na Alemanha de Nebenjob, para você poder trabalhar. Se a empresa permitir, o segundo passo é a autorização da autoridade estrangeira. Para você conseguir então trabalhar como autônomo, ou então às vezes até como freelancer, você vai trabalhar para outra empresa, em outro país ou algo parecido, você tem que ter a permissão da autoridade estrangeira. Então tem que solicitar um visto para trabalhar como autônomo. Quando a autoridade estrangeira permitir, a partir daí, desse período, você vai receber no seu visto a informação que você também poderá exercer a função de Selbstständig, como autônomo, que aparece lá no seu visto. Vocês podem observar que geralmente quem trabalha, tem um visto de trabalho aqui na Alemanha,
está bem claro lá que você pode trabalhar como autônomo ou não. Então, se você não pode trabalhar, está constando que você não pode trabalhar, não faça um trabalho de freelancer. É muito comum, às vezes, o pessoal vem para aqui da área de IT, começa a trabalhar para empresa, aí, poxa, vou aproveitar, estou com umas horas aqui livres, eu vou começar a trabalhar para outra empresa, em outro país, como freelancer. Tenham cuidado com isso é proibido. Mesmo aí, como vamos dizer, se você é europeu, você está trabalhando aqui também agora para uma empresa, você é de Portugal ou tem uma nacionalidade italiana, trabalha já para a empresa, então você, por ser europeu, não precisa pedir o visto para trabalhar como autônomo, mas aí, cuidado, você tem que se registrar na Receita Federal como autônomo para poder também trabalhar aí como freelancer ou então como profissional liberal, dependendo da sua profissão. Se você tem uma profissão qualificada aí como das quais eu citei, você vai trabalhar como profissional liberal. Se você vai trabalhar ali sem ser e não ter uma profissão qualificada como profissional liberal, você vai trabalhar como autônomo, de forma geral. Então vai depender do seu caso concreto. Aí outra coisa que é importante é que se você começou a trabalhar como autônomo, né, e você antes estava como funcionário de empresa, você tem que comunicar também, o terceiro ponto aí, comunicar o seu seguro de saúde, porque o seguro de saúde tem que ter essa informação, porque você vai começar a ter que pagar de forma extra também um valor a mais aí para o seu seguro de saúde, por estar exercendo a profissão de autônomo aqui na Alemanha. Então, é possível, mas tem que avisar várias pessoas, basicamente. Eu tenho visto de reunião familiar e eu me registrei como autônomo. Perfeito, mas eu não precisei pedir por visto, nem avisar meu chefe, nem no órgão dos estrangeiros. E isso aí é algo comum que acontece muito aqui, né? Você veio aqui para a Alemanha, está com visto não familiar, eu vou precisar pedir um visto para trabalhar como autônomo? Não precisa. Vou precisar de um visto para poder empreender, para abrir uma empresa na Alemanha? Não precisa, porque se está lá no seu documento que você poderá trabalhar, então poderá trabalhar em qualquer área, poderá fazer tudo, claro, desde que você tenha qualificação para trabalhar naquela área. Então não precisa ir de um visto, mas precisa, como você bem informou, de informar para a Receita Federal. E aí cuidado, porque eu acho que quando você está também aí, o visto não familiar, você está no plano de saúde do seu marido, certo? Eu tenho visto permanente agora. Mas... tem visto permanente. Então, quando você está com plano, você está com visto não familiar, você está num seguro de família, ou seja, o seu seguro está ligado ao seu esposo ou à sua esposa, você tem que avisar também para o seu seguro de saúde que você está exercendo a profissão de autônomo, porque aí você, dependendo do valor que você ganha, você precisa pagar um valor a mais para o seu seguro de saúde. No caso aí, esse limite é de 535 euros por mês. Então, se você recebe mais que 535 euros por mês e você está ligado, né, com o seguro de saúde do seu cônjuge, você tem que informar para a autoridade, né, que é o caso aí, o seguro de saúde, e você vai precisar pagar um valor extra por mês. E é o que acontece com as pessoas que não formaram antes. Se você informar para o seguro, pode ter certeza que você vai ter que pagar de forma retroativa desde o dia que você se registrou como autônomo. Por isso que é mega importante vocês terem esse conhecimento. A maior parte das coisas aqui é retroativa, né? As pessoas às vezes acham que dá para dar um jeitinho. Eu já ouvi gente falando, não, mas eu sou saudável, eu não vou me registrar com o seguro-saúde. Então, gente, mas no dia que você registrar, eles vão perceber que você não tinha até agora, né? Mas esse é assunto para um outro vídeo. E aí sim, a gente está falando um pouquinho sobre visto aqui, sobre pessoas que já estão aqui, né? A pessoa que tem o visto de trabalho, a pessoa que tem o visto permanente, como eu, que tem reunião familiar e tudo mais. Se eu quiser lá do Brasil vir para a Alemanha trabalhar como freelancer, existe um visto de freelancer? E se existe, como que funciona? O que eu preciso provar para poder vir para cá trabalhar como freelancer? Perfeita pergunta. Se você está ainda no Brasil e deseja vir para a Alemanha, é muito comum as pessoas querem trabalhar aqui na Alemanha, né, como freelancer, como autônomo, profissional liberal, não importa o seu caso, você precisa solicitar o visto diretamente no consulado alemão responsável pela sua cidade no Brasil. Cuidado, vocês não podem vir para a Alemanha como turista e solicitar esse visto diretamente aqui na Alemanha. Com algumas exceções que eu cheguei a comentar no visto anterior, não sei se vocês lembram que eu falei que se vocês chegaram aqui na Alemanha como turista e aqui na Alemanha decidiram que querem ficar, né? Existe aí uma lacuna, um caminho aí para você ficar na Alemanha sem precisar voltar para o Brasil para solicitar o visto ir para o de autônomo, né, um visto de trabalho, se você conseguir um trabalho. Como é esse caso, dependendo da sua profissão, você pode solicitar aqui um visto para reconhecer o seu diploma estrangeiro, e a partir do momento que você trocou o visto para reconhecimento do diploma estrangeiro, ele foi reconhecido na Alemanha, então diretamente na Alemanha você poderá solicitar então o seu visto de autônomo ou visto de trabalho, caso você tenha conseguido um trabalho aqui diretamente na Alemanha. Mas você não poderá informar para a autoridade estrangeira que você já tinha recebido uma vaga, uma chance de trabalho antes de vir para a Alemanha, ou então que você decidiu já antes de vir para a Alemanha, vir para cá para fazer isso, porque aí você já
tá cortado, bloqueado aí da autoridade estrangeira, porque tem que ficar claro que você veio para a Alemanha com a intenção apenas de fazer turismo e aqui decidiu fazer o reconhecimento de diploma e depois a ideia de... Tava na piscina e pensei nisso. Chegou a ideia de querer trabalhar, porque senão eles vão entender por que você então solicitou o visto para trabalhar aqui na Alemanha, né? Ou para se registrar como autônomo, porque você não solicitou isso no Brasil. Por isso que eles fazem muitas perguntas e aí muita gente fala, mas meu visto, eu fiz do jeito que você falou, mas o meu visto na prática não deu certo. Pode ter a certeza que depende do que você respondeu para a autoridade estrangeira ou escreveu para a autoridade, porque eles veem essas respostas e dependendo do seu caso prático, aí você não recebe realmente uma aprovação do seu requerimento. Eu diria que esse é o tipo do visto que é um pouco mais complicado e você aí, se tá com vontade de fazer isso, entre em contato com a Glória, né? Como sempre, todas as informações dela estão no comentário fixado, estão na descrição do vídeo e provavelmente estão aparecendo aqui também. Então, não tenta fazer sozinho, que certas coisas às vezes são piores, né? Arranja confusão, daí já tá com o dado errado lá no órgão e aí não vai funcionar mesmo, né? Melhor fazer certo desde o começo com alguém que sabe o que tá fazendo. Vocês estão vendo que eu tô aprendendo várias coisas aqui, como sempre, né? Todos os vídeos eu aprendo muito. E aí sim, a gente falou bastante aqui sobre a situação migratória, né? Mas depois que a situação migratória já estiver certa, a pessoa já está aqui, já está com visto, tudo certo, né? Como que funciona para se registrar na Alemanha, né? Para trabalhar aqui. Eu sei que a gente tem que ir no Finanzamt, por exemplo, se registrar, né? Que é a Receita Federal que você falou várias vezes. E daí a gente vai ter que ter um Steuernummer também, que é o tipo o CPF no Brasil, que é o nosso número para pagar imposto, né? Então, se você puder explicar um pouco quais são os passos depois que já está tudo certo, todo visto está certo, a pessoa está aqui, quer trabalhar como autônomo, faz o quê daí? Beleza. Se você conseguir um visto para poder trabalhar como autônomo diretamente na Alemanha, ou se você já tem um visto de trabalho e recebeu a permissão para trabalhar também como autônomo, fazendo aí um trabalho paralelo ao que você já tem, o próximo passo aí é você comunicar a Receita Federal. Então tem um formulário mega longo que você tem que informar para a autoridade qual será a função que você quer exercer ali, né? Qual é o seu trabalho e quanto você tem em média aí, que você tem ideia que você vai ganhar, tá? Então isso é mega importante, você informar para a Receita Federal, fazer essa previsão do que você vai ganhar. É melhor você fazer uma previsão muito abaixo do que uma previsão alta. Cuidado, muitas pessoas pensam assim, sei lá, 50 mil por ano. Quer então, impressionar. Assim, quer impressionar, então cuidado. Faça uma previsão assim, no valor mais baixo possível, porque se realmente passar desse valor, é claro que você vai ter que pagar, vai fazer a declaração de imposto de renda e vai ter que pagar referente ao que você ganhou, mas é melhor você fazer essa declaração com o valor menor possível. Aí, muitas pessoas fazem esse registro e muitas pessoas têm dúvida. Eu preciso pagar sempre imposto ou depende do valor que eu irei receber? Depende do valor que você vai receber. Aí o que eu sempre explico para os meus clientes, para as pessoas que têm essa dúvida, né? Devo me registrar ou não? Né, para poder vender o meu produto ou para poder oferecer meu trabalho, né, prestar um serviço. Prestador de serviço. Claro, você precisa obrigatoriamente sempre fazer isso na Alemanha. Eu escuto muitas pessoas que falam assim, mas eu estou só vendendo um bolo, estou vendendo um salgado, eu estou só fazendo limpeza na casa de conhecidos, eu não ganho um valor muito alto. Então eu sei qual é o limite, então eu não preciso declarar, eu não preciso me registrar. Eu não vou precisar pagar no final, eu não né? preciso pagar mesmo, então eu não preciso registrar. Gente, isso não pode, são trabalhos informais, você não poderá fazer isso. É obrigatório sempre fazer o registro na Receita Federal. Se você vai pagar imposto, né, referente ao seu ganho, é outra história. Por exemplo, se você é solteiro e não recebe mais que 12.096 euros por ano, você não precisará pagar imposto. Então, passou desse valor, como solteiro, você vai pagar de forma proporcional ao seu ganho. Aí, para quem é casado, a história muda. Esse valor vai alterar. Então, é importante que vocês saibam que esse valor é a partir de 2025, tá? E muitas vezes esse valor ele muda anualmente. É importante que você saiba dessa diferença, né? Para no ano que vem você não achar que é o mesmo valor. Então, se você é casado, o valor anual para o casal é de 24.192 euros. Então, o casal não poderá receber mais de 24.192 euros. Então, nesse caso, você não precisará pagar, para ambos, né? O casal não precisará pagar o imposto de renda. Passou desse valor, é a mesma coisa. A declaração de imposto de renda já é diferente, lembre-se disso. Para quem é casado, a declaração de imposto de renda tem que ser feita sempre em conjunto. Então, aí vocês têm que declarar o que vocês ganharam anualmente. Muita gente tem aquela dúvida, mas me separei do meu marido, da minha esposa. A gente precisa fazer a declaração de imposto de renda junto? Precisa sim. Até quando estiverem casados,
vocês precisam se fazer. E é importante que as pessoas saibam que quem está separado, abrindo esse parênteses, não precisa informar no ano da separação para a Receita Federal que separou, mas no ano seguinte, né, a separação, você já precisa, já em janeiro do ano seguinte, informar para a Receita Federal que você está separado, porque aí vai mudar o número de imposto, então vai alterar essa questão aí da declaração de imposto de renda. Cuidado com isso, porque quando a Receita Federal tem um conhecimento de que vocês não informaram, né, sobre o ano da separação, vocês precisarão pagar de forma retroativa. Então isso é muito perigoso. A gente recebe muito contato de clientes que falam, e agora a Receita Federal está cobrando a gente uma fortuna, porque a gente estava fazendo todos os anos declaração como casado, mas a gente já estava separado já há 4, 5 anos. Isso não é permitido. Tenham cuidado. Eu só quero fazer um parênteses aqui, que eu não sei se ficou bem claro, porque eu não sei como é no Brasil também, talvez seja diferente, né? A questão desses 12.096 € para quem é solteiro a pessoa pode ter um trabalho, né? Aí o trabalho dela, ela ganha 40 mil no ano. E aí, como freelancer, se ela ganhar até 12 mil por ano, ela não vai pagar imposto de ser freelancer, não é isso? Não, depende, porque quando você está trabalhando, você paga diretamente da fonte, que a gente chama aqui na Alemanha. Então, o seu próprio empregador vai descontar o seu imposto de renda, entendeu? Então, vai pagar diretamente ali o imposto de renda referente ao seu trabalho. Quando você está trabalhando freelancer, já é uma outra coisa. Você vai estar tendo que pagar também referente ao seu trabalho como freelancer, de forma paralela. Dá um exemplo, né? Eu e o Rodrigo, a gente é casado, ele tem um emprego normal e eu sou freelancer. Então, nós, como casal, eu posso ganhar até 24.192 € no ano e não pagar o imposto, o meu imposto, né? Vocês dois, então, isso é uma coisa que a gente estava conversando fora das câmeras, né? Que tem várias pessoas que vêm como cônjuge e aí ficam fazendo como você falou, não se registram, não declaram imposto e tal, faz tudo na ilegalidade, que pode dar muito problema. E a gente pode ganhar como cônjuge da pessoa que trabalha até 24.192 €. Isso é bastante dinheiro, né? Então, quando você estiver começando, você não vai ganhar isso e não tem por que fazer as coisas na ilegalidade, né? São coisas separadas. Esses 24.192 € são do freelancer, não né? Não tem como fugir disso. Isso. Legal, vou dar um exemplo prático meu. Eu sou, assim, funcionária da minha empresa, então eu pago pela empresa um imposto referente ao que eu ganho, meu salário, né? Retido diretamente ali da fonte, repassado. E meu marido, do mesmo jeito, que também é funcionário de uma empresa aqui na Alemanha. E nós temos além da minha empresa que eu tenho, que é a minha GmbH, eu e ele temos uma outra empresa, que é um GbR. Então, isso é um serviço como se fosse como autônomo também, porque você está prestando um serviço ali. Então, você tem que pagar imposto também dessa empresa. Então, assim, dependendo do valor que a gente ganha anualmente, né? Claro que já passou desse valor de 24.192, então a gente vai pagar proporcional que o casal passou dessa soma. Né? A gente paga proporcional. É só, eu acho legal fazer esse parênteses que é 24.192 por casal, acima do que as pessoas já ganham nos seus empregos normais, né? Então, se registrem, façam tudo certinho, não arranjem confusão. O que acontece? Multa quando alguém descobre que você está trabalhando ilegalmente? Não, com certeza. Prisão, não. Deportação? Dependendo do caso, eu já vi casos aqui, prisão não é estabelecida para esse caso, mas quando a pessoa realmente deixa de pagar vários impostos, né, que já foram solicitados depois, não paga e pode ser caso de prisão. A pessoa recebe a multa, mas se ela recebeu uma ordem de pagamento e ela não paga, eu já vi vários casos na prática, cuidado, aí sim pode ser determinada a prisão. Porque dívida de imposto de renda poderá sim a pessoa ser presa. Entendi. Ok. E isso aí alguém precisaria denunciar. Por exemplo, se eu não tivesse tudo certinho, alguém viu no YouTube e falou, ela faz vídeo patrocinado, quando vê ela não paga imposto, vou denunciar para o financeiro. Meio assim? Sem dúvida, sim. Tem muitos casos aqui, por exemplo, sorveterias. É o típico aqui da Alemanha, o caso, né? Que muitas sorveterias, infelizmente, elas têm o trabalho delas, mas muitas recebem dinheiro em bar, né? Em mãos ali, né? Então, não declaram sempre em espécie, não declaram o imposto de renda. Mas aí eu já vi vários casos de pessoas que são empresas que são denunciadas e depois são obrigadas a pagar multa e já vi vários casos de pessoas que receberam a ordem de prisão. Uau. Então, essa é muito
Lembre-se sempre disso. Não vai estar saindo pagando 1 milhão de euros de imposto desde o primeiro dia. É melhor fazer tudo certinho do que arranjar confusão, gente. Ainda mais porque a confusão vai ser em alemão. Mas se você arranjar confusão, liga pra Glória, que é a nossa advogada querida aqui, né? Obrigada. E aí, com isso, a gente pode ir para a próxima pergunta. Isso a gente já falou, ó. Você já passou adiante nas minhas perguntas aqui. A pergunta era se a gente pode trabalhar como freelancer e ter outro emprego, né? Como mini job ou emprego mesmo, né? Isso pode. Podemos fazer tudo desde que esteja tudo registrado. Isso, você pode trabalhar como Freiberufler, né? Que é profissional liberal, ao mesmo tempo trabalhar para freelancer para outra empresa. Então você pode sim. Só tem que ter cuidado quando você está trabalhando como funcionário, porque a ideia aí o caso muda, porque quando você é funcionário para a empresa, você só pode trabalhar para uma outra empresa, né, como freelancer ou como autônomo, não importa, no caso prático, ou profissional liberal, se a empresa liberar, tá? Então, a próxima pergunta é, os profissionais que trabalham como autônomos aqui na Alemanha, a gente está coberto pela previdência alemã ou a gente precisa pagar previdência privada? Mega, mega, mega importante. É importante que as pessoas saibam. A partir do momento que você trabalha para uma empresa, né, aquela empresa precisa pagar os seus direitos sociais. Dentre esses direitos sociais está incluso o direito à sua previdência social. Então vai ser descontado mensalmente o valor. Lembrando aquele caso que a gente falou no vídeo anterior, se você, por exemplo, vem então para trabalhar na Alemanha, está contribuindo todos os anos para a Previdência Social porque você está trabalhando como funcionário. Você não trabalhou mais que 5 anos na Alemanha, deseja voltar para o Brasil, você poderá solicitar esse valor de volta, né, da Previdência Social para usar, por exemplo, esse dinheiro para aplicar na sua Previdência no Brasil. Okay. Agora, se você está na Alemanha, né, e você não está registrado numa empresa, você está ali como autônomo, está trabalhando como freelancer para uma empresa, né, para um projeto específico, está trabalhando como profissional liberal, você precisa pagar a sua previdência de forma privada. Existe na Alemanha, por exemplo, eu que sou advogada, existe uma previdência social específica dos advogados. Olha aí a questão. Então, eu sou obrigada a pagar um valor mensal para essa previdência específica dos advogados. Então, isso eu fico um pouco mais tranquila, porque a gente, como trabalhador profissional liberal, se eu não fizesse isso, eu teria problema futuramente. Mas quem não tem, não exerce a profissão como profissional liberal, exerce como freelancer e não está obrigado a pagar diretamente para a sua classe, né, da sua profissão ali, por exemplo, como advogado, ou então como médico, cuidado, o médico também é obrigado a pagar, né, para a previdência específica do médico. Então, se você não enquadra nesses casos, você vai ter que pagar de forma privada. Então, aconselho a pagar logo cedo. Assim, vocês podem procurar pessoas que oferecem serviço, né, para seguro, para que vocês possam, sim, aí solicitar um seguro privado, paguem todo mês, não é muito caro, para que no futuro vocês tenham a garantia de um valor a receber no futuro. Porque imagina, você começa a trabalhar só como freelancer, trabalha. Chega um tempo, você tem um problema de saúde, você não tem condição mais de trabalhar, então você atingiu a idade ali para se aposentar, né? Então, assim, é importante que você tenha um seguro privado. Daí, na prática, eu, por exemplo, que sou autônoma, se eu não quiser pagar nenhuma previdência, é problema meu. Aí quando eu for uma senhorinha, eu vou ter zero renda ou eu vou ter que trabalhar também. E daí com isso, outra pergunta. No Brasil eu lembro de ver, por exemplo, donas de casa que tinham um talãozinho de INSS que elas preenchiam e pagavam. Se eu quiser pagar para a Previdência Pública da Alemanha, eu posso? Mega legal, mega importante essa pergunta. Aí vamos dizer, eu sou profissional liberal, ou então eu estou trabalhando como freelancer aqui na Alemanha, eu quero contribuir para a Previdência Pública aqui da Alemanha, não quero para privado. Posso fazer isso? Pode sim, você pode fazer como, ele chama aqui Freiwillig, né? Como iniciativa própria, né? Você entra em contato com eles, inclusive, gente, é mega legal, muitas pessoas não sabem disso. Vocês podem tirar dúvidas com eles diretamente, agendar de forma gratuita, como se fossem consultorias com a Previdência aqui. Você pode fazer de forma online um agendamento e pessoalmente tirar dúvidas como funciona, para você declarar. E cuidado, existe um mínimo aí de declaração que você tem que preencher para você poder receber o direito a essa aposentadoria no futuro aqui na Alemanha. Então, corram atrás logo para vocês fazerem isso, porque vale mega a pena. Esse eu não tenho. Vou estar dando uma olhada, vou correr atrás. Mais ou menos nessa mesma linha, a gente, como autônomo, também não tem acesso
necessariamente ao seguro-saúde estatutário que normalmente vem pelo empregador, né? O empregador paga metade e o funcionário paga a outra, né? Uhum. Como a gente não tem empregador, a gente tem que lidar com isso, correto? Então, o seguro-saúde também é por nossa conta. Sim, depende aí, como o caso que eu comentei, se você é autônomo, você vai estar registrado, tem que registrar no seguro aqui público, você pode registrar no seguro público e vai pagar como autônomo. Se você está segurado no seguro de família do cônjuge, você vai estar segurado naquele seguro, mas a partir do momento que você receber mais que 535 euros por mês, você precisará pagar de forma extra o seu seguro, né? Vai estar assegurado ainda como família. Muitas pessoas acham, mas eu vou me desvincular do seguro de família? Não, continua seguro de família, mas você vai pagar como autônomo, um valor extra. Então a gente também tem que lidar com isso, né? Então a pessoa que realmente não tem empregador tem que fazer todas as questões sociais que o empregador faria por nós se a gente tivesse um empregador. Então aí dá uma dica, né? Então assim, vocês não precisam ter essa preocupação, porque vocês podem combinar, por exemplo, com o chefe de vocês mais tarde, falar, não, eu não vou trabalhar agora de forma integral, quero trabalhar um tempo menor, e você tem que ficar pelo menos nessa fase durante um ano, aí você poderá voltar para o seguro público. Fica essa dica aí para vocês, é bem importante. Ok. E aí, a próxima pergunta, também nessa linha de seguridade social, é: a pessoa autônoma tem direito a seguro-desemprego? Não. A pessoa autônoma, essa problemática, se você está trabalhando como autônomo, você não tem direito a seguro-desemprego. Você só poderá ter direito a seguro-desemprego, são direitos sociais, se você está trabalhando como funcionário na empresa. Mas aí eu dou outra dica para vocês. Se você está trabalhando como autônomo, freelancer, paga de forma extra a sua previdência privada, né, para você ter uma aposentadoria no futuro, e paguem também um seguro que se chama um seguro para casos se você for demitido. Então, se você for demitido, eu pago isso também, viu, gente? Eu sou funcionária da minha empresa, se eu for demitida... Se você se autodemitir. Se eu me autodemitir, eu recebo o seguro de emprego público, né, que eu tenho direito, e ao mesmo tempo eu pago um seguro-desemprego privado, que se eu for demitida ou acontecer algum problema de saúde também, eu vou ganhar o mesmo salário por mês que eu ganho até eu conseguir novamente um emprego. Então vale mega a pena, gente. Eu tenho que investir. E daí, mas aí, por exemplo, no meu caso, né? Eu nunca vou ser demitida porque eu não tenho empregador. Perfeito, mas aí chega um dia que todo mundo fala assim, não quero mais anunciar com o Alemanizando, eu não tenho mais nenhum cliente. Aí eu vou ficar zerada. Esse seguro me cobriria também? Eu tenho que mostrar só. Gente, ninguém paga mais pra mim. Então, no caso de doença, é muito comum, né? Se você, por razão que você está doente, não está conseguindo trabalhar, ou então você teve ali uma doença, pode ser temporária ou definitiva. Então, você está desempregado. Então, assim, é mais típico em casos mesmo de doenças graves. Então, você vai receber o seu salário, vai depender da sua contribuição. Se você contribuir, você fala, não, eu quero, caso eu tenha uma doença grave, eu tenha um problema, não consiga mais trabalhar, eu me desliga aí, né, do registro na Receita Federal e não ofereça mais meus serviços. Então, você poderá sim receber do seu seguro, mas aí o valor vai depender do valor que você contribui por mês. Tá? Você pode contribuir pouco e receber menos, ou falar, não, eu quero receber o máximo que eu ganho. Você está trabalhando como autônomo e ganha todo mês 5.000 euros, por exemplo, se eu trabalho como autônomo, então pague, o seguro vai lhe informar qual é o valor que você vai ter que pagar mensal, para caso você venha a ficar impossibilidade de trabalhar, você vai ter que poder receber esse valor. Esse mesmo 5.000. Então, a última pergunta era, como que você pessoalmente pode ajudar uma pessoa nessa jornada de se tornar autônomo na Alemanha? Tanto o visto para quem precisa de visto, quanto registrar no Finanzamt, né, na Receita Federal, você faz todas essas coisas? Sim, muito legal essa pergunta, porque tem muita gente que tem dúvida quando vai começar a trabalhar. Ai, meu Deus, o que eu faço? Trabalho como autônomo é melhor? Como profissional liberal ou abro empresa? Muito comum isso, todas essas dúvidas. E eu vou contar uma coisa bem interessante que muitas pessoas não sabem. Muita gente tem medo de abrir uma empresa porque acham que abrir uma empresa elas irão pagar mais do que elas iriam pagar de imposto trabalhando como autônomo. Dependendo do seu caso prático, dependendo de onde você está registrado, né? Sua empresa está registrada aqui na Alemanha, isso não vai ter muita diferença na prática, porque o que você paga de imposto, os impostos que você irá pagar da sua empresa, no final serão parecidos com impostos que você paga ou pagaria como autônomo. Então é muito importante que você tenha uma orientação jurídica adequada para entender, no seu caso prático, vale mais a pena trabalhar como autônomo ou vale mais a pena abrir uma empresa?
quais são os casos que vale mais a pena abrir empresa. Então, assim, todas essas dúvidas, elaboração de contrato empresarial, registros, né, nas autoridades competentes aqui para você trabalhar, seja como autônomo ou seja como empresário, a minha empresa oferece toda essa assessoria jurídica. Aqui eu sou mestre em Direito Empresarial Internacional e Gestão Empresarial Internacional pela Universidade de Rostock, na Alemanha, e eu fiz várias especializações para poder ajudar empresários ou profissionais liberais que desejam trabalhar aqui na Alemanha. Como me especializei também em Direito de Trabalho, Proteção de Dados e Compliance, e na área de IT, para poder oferecer essa assessoria jurídica completa aqui na Alemanha. Que sucesso! Queria eu ter te conhecido lá 1000 anos atrás, quando eu me registrei, que o contador me deixou tonta e falou, não precisa ser empresa, vai ser autônoma, não sei o quê. Daí eu perguntei, mas por quê? Daí ele não sabia me explicar por que não era para eu ser empresa. Foi uma grande confusão e eu sou autônoma até agora então, por isso. Mega legal a sua informação, porque eu vou contar para vocês a minha experiência prática, né? Eu, quando eu comecei a trabalhar como autônoma, já tenho 20 anos como autônoma, né? Trabalhando como advogada. Também trabalhando como profissional liberal. Então, tudo aí se confunde, né? Os temas. Aí, depois, há 5 anos atrás, 2020, eu decidi, quero abrir minha empresa jurídica de advogados, que aqui na Alemanha é permitido. Né? No Brasil não é permitido abrir uma empresa jurídica de advogados, né? Só tem que ter um escritório de advogados, né? Uma sociedade de advogados, mas na Alemanha é permitido. Aí, na época, eu abri a minha GmbH, que é uma empresa de responsabilidade limitada. E eu pesquisei, né, estudei, vi várias coisas, também tinha aprendido muita coisa no meu mestrado e decidi fazer isso. No início, meu escritório de contabilidade falou, nossa, por que você está fazendo isso? Você trabalhava como autônomo, é muito melhor, você tem menos imposto e tal, menos burocracia, por que você está fazendo como empresa? Passaram-se 3 anos depois o meu contador, o escritório que faz a contabilidade da nossa empresa, falou, nossa, muito ótima a sua escolha, porque no final, é isso que eu falo para vocês, os impostos que você paga como empresa, eles são descontados na sua declaração de imposto de renda. Então, no final, acaba sendo praticamente a mesma coisa em relação ao que você pagaria como pessoa individual, né? Como autônomo individual sem ser empresário. Então, assim, existe, claro, várias vantagens de você ser empresário. Então, é muito importante que você se informe aí com um profissional qualificado para tirar suas dúvidas. Depois, é interessante saber que depois que eu abri minha empresa, eu percebi que houve um aumento de advogados muito grande que começaram a trabalhar e se associar não como sociedade de advogados, mas sim como empresários. Hoje em dia existem mais do que existiam há muitos anos atrás. Você estava à frente do seu tempo. Eu estava à frente do meu tempo e vi que essa tendência realmente aumentou. E eu me sinto muito orgulhosa de estar completando agora esse ano 5 anos da minha empresa. Inclusive, iremos comemorar agora, né? Esse mês de junho, 5 anos da empresa. Sucesso total. Maravilha, para vocês verem como ela é uma ótima profissional. Muito obrigada. Então, se vocês precisarem, entre em contato, não deixe de entrar em contato, não fique fazendo as coisas sozinho. Vocês não necessariamente sabem como fazer as coisas sozinhos. E a Glória sabe fazer as coisas. Um parênteses que eu vou fazer também é que a gente já fez um vídeo sobre seguro e sobre previdência privada e tudo mais. Ele tá aparecendo aqui, tá? Não foi com a Glória, mas foi com outros profissionais muito capacitados. Então, com isso, eu quero te agradecer mais uma vez por ter tirado o tempo para responder todas essas perguntas. Muito obrigada. Aprendi muito, mesmo. Como sempre. Muito obrigada pelo seu carinho de sempre. Me faz muito divertimento. Eu fico muito feliz de fazer esses vídeos com você e passar todo esse conhecimento para vocês, que é mega importante. E compartilhem, porque muitas pessoas precisam também saber dessas informações. Exatamente. Você está naqueles grupos de WhatsApp de brasileiro, está no grupo do Facebook de brasileiro, joga lá. Todo mundo precisa saber disso. Aproveite, já deixa o like e se inscreve no canal, que a gente volta em breve com mais conteúdos maravilhosos com a Glória. E sem a Glória também, porque a gente também faz outros conteúdos legais. Então tá, um beijo, gente. Obrigada, Glória, de novo. Tchau, tchau.